Como é gostoso se derramar na presença de Deus, entregar para Ele o nosso fardo. Como é gostoso poder ter um Pai que nos abraça, que simpatiza-se conosco. Que gostoso poder ter essa liberdade através de Cristo Jesus, de encontrar em Deus o nosso grande Pai, nosso grande psicólogo, nosso grande protetor, nosso refúgio, fortaleza. A palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Pela fé o crente vive, pela fé o crente chega até o céu. E a fé verdadeira então é certeza. A fé verdadeira, acho que nós chegamos nessa definição há 2 domingos atrás, que a fé verdadeira é quando a verdade de Deus conquista nossa mente, nosso coração e a nossa volição, ao ponto de nos levar a agir, sentir, pensar de forma diferente. A fé verdadeira não é só entender. Tem gente que está dentro da igreja que entende, mas não é salvo ainda. Até foi batizado porque entende, mas não desceu para o coração. A fé verdadeira, ela começa com a mente, depois vai para o coração. E vai para o coração com tamanha força que depois ela conquista também o nosso querer, nossa volição. Então nós definimos que fé que salva é uma fé que entra pela mente, toca o coração e influencia, impacta a volição. Você começa agora com liberdade escolher o jeito de Deus e não mais o jeito dos homens, não mais o seu jeito, mas o jeito de Deus. Isso é a fé verdadeira. Se você não tem isso, ore a Deus, peça que Ele te dê essa fé verdadeira, porque você não é salvo ainda. Enquanto você só entende, ou talvez só entende e até sente, mas não age, você não tem fé verdadeira ainda. A fé verdadeira, ela leva a pessoa a entender, a sentir e a agir. Ela capacita a gente a escolher do jeito de Deus. Hoje nós vamos ver o seguinte: a fé que agrada a Deus. Qual a sua origem? Da onde que vem essa fé? A fé que agrada a Deus, a fé que salva. Essa fé que eu acabei de descrever aqui, da onde que ela vem? Aonde que a gente encontra? Onde que a gente compra? Qual é a origem dessa fé? Da onde que ela aparece? Por que alguns têm fé, outros não têm fé? Qual a origem dessa fé? Então nós vamos ver em Efésios capítulo 2. O texto responde isso para nós. Mas antes eu quero orar com você mais uma vez. Querido Deus e Pai, através dessa mensagem, fala aos nossos corações, esclarece a nossa mente, Senhor, de qualquer tipo de conceito errado que nós tenhamos, talvez conceito errado que a gente tem trazido através dos anos. Hoje à noite, Senhor, usa a verdade para nos libertar de qualquer falácia, e abre nossos olhos, Pai, para vermos essa questão tão importante da fé salvífica, como o Senhor vê, e que a gente não só entenda, mas a gente sinta isso, e a gente, Senhor, aplique isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, para a tua honra e glória, que eu te peço, que nós pedimos, oramos. Amém. Amém. Você viu que no final da minha oração eu corrigi, eu te peço, daí eu falei, não, nós pedimos. Eu estou aprendendo essa semana que a fé cristã, ela não é uma fé só individual. A igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós temos que andar juntos. Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso que estás nos céus. E a gente tem a tendência de ir para o individualismo e começar, meu Pai, Até o Thales fez essa música, meu Pai, Meu Deus, Não é por aí não. Jesus discorda do Thales. Jesus fala, nosso Pai. Nós temos que aprender a andar juntos. Nós temos que aprender a ser humildes para andar juntos, como o corpo de Cristo. E quando a gente ora, especialmente quando ora num grupo de 3, 4, não ora, eu te peço, fala, nós te pedimos. Ali você está orando corporativamente. Nós te pedimos, nós te agradecemos. E eu estou corrigindo a mim mesmo, para que a igreja também possa entender e começar a orar do jeito certo, orar corporativamente. Vamos lá, a fé que agrada a Deus, Efésios 2. Vocês, Paulo aqui, ele começa a descrever
a situação desses irmãos antes de encontrarem-se com Cristo, antes de serem salvos por Cristo. Situação terrível. Ele fala: vocês, antes de encontrarem-se com Jesus, vocês estavam não doentes, não enfermos, vocês estavam espiritualmente mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, falando do diabo aí. Anteriormente, todos nós, não se exclua desse grupo, anteriormente, todos nós, sem Jesus, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, do julgamento, do castigo de Deus. Versículo 4. Todavia, graças a Deus por esse todavia aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, irmãos, nós sabemos que a salvação de Deus para o pecador é pela graça. A salvação de Deus para o pecador é pela graça, sola gratia. A igreja católica, ela é a igreja original de Cristo, ela se desviou nos primeiros 1500 anos, ela foi se desviando e ela começou a pregar salvação pelas obras. Os reformadores, em 1517, finalmente Martim Lutero bateu o prego com as 95 teses, falando: não, está errado, salvação não é comprando indulgências, salvação não é só indo na igreja, salvação você não adquire, você não conquista, você não trabalha para a salvação é pela graça, sola gratia. Sola gratia, solo Cristo, sola fide, sola Escritura, soli Deo glória. Somente a graça de Deus, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus seja dada toda a glória. Nada de dar glória para papa, nada de dar glória para igreja, para pastor, nada de pegar a Bíblia e adicionar à Bíblia mais alguma coisa. Fica só com a Bíblia, fica só com Jesus, sua morte perfeita. Pela fé, você é salvo pela graça, não pelas obras. A gente pratica boas obras porque foi salvo, é bem diferente. Minha esposa, ela passa minha camisa, ela lava minha cueca, ela passa minha camisa, ela me faz almoço, porque eu a conquistei, ela é minha esposa, ela faz isso por amor. A empregada não, a empregada, ela lava a roupa do patrão, ela lava a cueca do patrão, ela faz comida para o patrão porque ela está interessada no salário. Tem gente que está dentro da igreja como empregado, querendo manipular Deus, querendo conquistar a salvação de Deus, e a Bíblia fala que está errado. Nós somos esposa de Cristo, noiva de Cristo. Ele nos conquistou, Ele morreu na cruz por nós, Ele nos ganhou, e nós os servimos por amor, por gratidão. Vamos começar por aí, sola gratia. Mas a Bíblia fala que a graça ela é recebida por meio da fé. Olha esse verso da Bíblia que confirma isto. A graça é recebida pela fé. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, está aí o verso, diz assim: mais do que isso, Paulo fala: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo, para servir a Cristo, ele perdeu todas as coisas. Ele abriu mão dos seus amigos, ele abriu mão dos seus contatos, da sua carreira. E ele falou: eu as considero, tudo que eu perdi, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da obediência da lei,
mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. A pergunta hoje à noite é: da onde que vem essa fé? Qual a origem desta fé? Será que nós nascemos, já todo mundo nasce com uma certa fé em Deus? Será que a fé é algo inerente ao ser humano? Quando você prega o Evangelho, no Natal nós vamos pregar o Evangelho na avenida aqui. Será que todo mundo que nos ouvir lá, que Cristo é o Salvador, que nós temos que crer em Jesus para a nossa salvação, todo mundo que nos ouvir ali tem fé para aceitar ou não a Deus? Será que nós nascemos com a fé? A resposta a essa pergunta é muito importante, porque a resposta para essa pergunta coloca diante de nós uma bifurcação teológica que nos remete para cantos diferentes. Se você acreditar que todo mundo já tem essa fé para poder acreditar ou não em Deus, aceitar a Jesus ou não, você vai para um lado teológico. Se você entender que nós não nascemos com essa fé, que essa fé é um presente de Deus, você é remetido para uma outra lado teológico, outras práticas e outras conclusões, e eu vou explicar melhor isso no decorrer da mensagem. Se todos têm o poder em si mesmos de crer, então aqueles que creem podem dizer, chegar lá no céu e falar: eu estou aqui porque eu criei, eu estou aqui porque eu decidi, eu estou aqui porque eu escolhi acertadamente, meu irmão não, eu estou aqui porque eu fui mais esperto que fulano, ciclano e beltrano. Agora, se todos não têm esse poder, e a fé é um dom de Deus, então a gente vai chegar no céu muito humilde, sem olhar para as pessoas do inferno e falar assim, blá, 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 entendeu? Sem chegar lá batendo nas nossas próprias costas, parabéns, você foi um homem de fé, né? Se a gente entender que a fé é algo que todo mundo tem, é algo inerente, sabe o que acontece? Nós como igreja vamos começar a desenvolver certas estratégias de evangelismo antropocêntricas. Nós vamos começar a querer apelar para a vontade humana, para a emoção humana. Nós vamos criar uns programas muito doidos aqui para ganhar as pessoas para Cristo. Se a gente crê que é Deus que salva e a fé é um milagre de Deus no coração do pecador que Ele escolheu para a salvação, nós vamos mudar nosso plano evangelístico. Nós vamos pregar Cristo e Cristo crucificado. Porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé que agrada a Deus, começo dizendo isso para vocês. Primeiro ponto dessa mensagem: a fé que agrada a Deus é um presente de Deus. A fé que agrada a Deus é um presente de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e veja aqui, não estou falando só de você entende, você aceita mentalmente. Eu estou falando, você entendeu mentalmente, você sente isso no coração, isso até te emociona. Isso te levou a tomar decisões radicais na sua agenda, no seu jeito de viver, porque agora você é discípulo de Cristo, você entendeu que Ele é o Rei dos Reis. Não é Roberto Carlos, não é Pelé, não é Messi, não é Neymar, não é seu pai, não é tua mãe, não é teu patrão, que você fica lá, meio que torcendo e adorando. Não, agora você adora o Senhor Jesus Cristo, o resto você ama. Você não adora mais artistas, atletas, pastores, cantores gospel, você não adora ninguém mais. Você foi liberto desse temor dos homens, dessa pobreza de homem adorando homem, homem falando bem de homem. Homem, sabe, ficando todo arrepiado quando chega perto de uma celebridade humana. Quando você entende que Jesus é o Rei dos Reis, os outros caem no mesmo nível. Somos todos pecadores, devemos amar-nos uns aos outros e adorar a Cristo. A fé diz, a fé que agrada a Deus é um presente de Deus. Versículo 8 de Efésios, nós lemos Efésios, vamos estudar Efésios. Versículo 8 fala, pois vocês, está aí no quadro, vamos ler juntos? Leia comigo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por favor, deixe esse versículo um pouquinho aí. Neste verso, pergunte o seguinte: o que é dom? O que é dom de Deus? O que é um presente de Deus? A fé ou a graça?
A fé ou a graça? No grego original, esta palavra, isto não vem de vós, não se refere só à fé, não se refere só à graça, mesmo porque a palavra graça no grego é feminina, a palavra fé no grego é feminina também, e esse pronome indicativo é masculino, isto não vem de vós. O isto não vem de vós está se referindo à fé, à graça, ao pacote da salvação, a salvação por completo, inclusive a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Veja o contexto. O pecador não tem condição de ter fé para crer em Deus. Ele não nasce com fé para crer em Deus. Olha a situação dele, olha o dano que o pecado fez nele. Vamos ver o contexto, vamos voltar para o versículo 1. Olha o versículo 1, o que o verso 1 diz? Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam o quê? Por causa do pecado? Mortos em suas transgressões e pecados. A palavra mortos ali o verbo está no tempo presente contínuo. Vocês estavam, antes de Jesus encontrá-los, vocês estavam no estado de morte. Estado de morte. E nesse estado, o versículo fala, vocês seguiam os valores e a cultura desse mundo. Vocês eram Marias, vai com as outras. Vocês cantavam a música que o povo cantava, vocês assistiam as novelas que o povo assistia, vocês, talvez nem todos, mas a maioria das coisas que a cultura põe, vocês aceitavam, vocês achavam normal, vocês seguiam os valores e cultura deste mundo, vocês seguiam o príncipe do poder do ar, esse é um nome grande para diabo, Satanás. Vocês eram energizados e dirigidos por Satanás, assim como as pessoas hoje sem Cristo aí fora ainda são energizados pelo diabo, seu materialismo, seu hedonismo, seu relativismo e tudo mais. Vocês seguiam, diz o texto, vocês seguiam os desejos da sua carne e dos seus pensamentos. É ou não é? Antes de encontrar-se com Jesus, eu, Silas Campos, eu fazia o que eu achava que era melhor. Tinha coisas que meu pai mandava, falava, eu vou obedecer, porque se eu não obedecer eu apanho. Mas assim que eu saí da casa do meu pai, eu dizia já como adolescente, o dia que eu sair da casa do meu pai, eu vou fazer do meu jeito. Então eu falava do jeito do pai, falava do meu jeito, mas eu não, antes de encontrar-se com Cristo, eu não considerava o jeito de Deus. Quando Cristo me encontrou, eu passei a falar, não, peraí, não é o jeito do meu pai, não é o meu jeito, é o jeito de Deus, é o jeito de Cristo. E aqui fala que no estado de morte nós seguimos os valores da cultura deste mundo, nós seguimos o príncipe da potestade do ar, nós seguimos os desejos da carne, dos pensamentos, nós éramos merecedores da ira de Deus. Deus ama a justiça, Deus odeia a injustiça, o pecado. E quando você dá a mãozinha para a injustiça e para o pecado, você entra debaixo da ira de Deus. E nós éramos merecedores da ira de Deus. O texto fala, vocês estavam mortos. Como é que pode um morto crer, gente? Não, o ser humano é ele que crê, é ele que decide, é ele que decide se ele vai acreditar ou não. Mas como é que pode um morto ter fé? Só se Deus o ressuscitar. Versículo 4 e 5 de Efésios compara a situação do ser humano antes da graça de Deus visitá-lo como morto. E quando Deus visita, Deus faz o quê? Deus ressuscita ele, para ele poder crer. Versículo 4 fala, todavia, está lá, ó, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, é Deus que deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando ainda não tínhamos nem condições de crer ou não crer, de ter fé, morto não tem fé. Pela graça vocês são salvos, ele fala. Veja bem, quando nós ainda estávamos mortos. Quando nós ainda estávamos mortos. O morto não pode ver, não pode entender, não pode sentir, não pode desejar, não pode escolher a Deus. O que ele precisa para ser salvo? O pecador, o que ele precisa para ser salvo? De acordo com a mensagem do domingo passado, o pecador precisa entender o Evangelho, ele precisa sentir o Evangelho no coração e ele precisa ter o Evangelho impactando a sua volição, o seu querer. Como é que o morto vai passar por esses processos? Ele precisa, antes de mais nada, ser ressuscitado por Deus. Eu vou explicar melhor isso para você, mas deixa eu deixar um versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14, olha o que diz aí. Se achar que o pecador por si mesmo
Você achar que o pecador por si mesmo ele vai entender o evangelho e falar, ok, que legal, estou sentindo, deixa eu ver se eu vou crer ou não. Não tem condição. Olha o que o verso diz: quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa sem o Espírito de Deus, a pessoa que não é regenerado, você fala do Evangelho para ele não entende bolufas. Isso me faz lembrar um desenho animado que tinha do Tintim. E o Tintim, não era Tintim não, era um outro. O Tintim é aquele desenho francês, né? Era um garoto que usava uma cuequinha, como que é o nome daquele desenho? E ele se achava Doug. O Doug, na sua imaginação, ele colocava a cuequinha por fora. Por isso que o Doug, na sua imaginação, um dia, no desenho, ele no mundo faz de conta dele, ele começa a tratar o cachorrinho dele como se fosse gente. E ele começa a falar com o cachorrinho. Como é que era o nome do cachorrinho? Costelinha. Parabéns. Um desenho muito legal, não perca. O Doug começa a falar com o Costelinha. E ele começa a contar para o Costelinha a sua estratégia, seu projeto, o que ele vai fazer e tudo mais. E a televisão, o produtor do desenho, a câmera vai para dentro da cabeça do Costelinha. E o Costelinha fica olhando para o Doug assim, e o Doug falando para ele em português, mas o Costelinha não entende nada. Ele olha para o Doug, faz a orelhinha assim, assado, ele está tentando entender, mas para ele aquilo é russo, aquilo é uma linguagem totalmente estranha, ele não entende nada. E tem alguns de vocês que olham para o cachorro e conversam com o cachorro, eu sei disso. E você acha que o cachorro entende, e você fica naquele papo filosófico com o cachorro fica será que é bom? Para de falar com o cachorro. Esse verso de 1 Coríntios 2,14 fala que quando você fala com o pecador, enquanto o Espírito Santo não fizer um milagre na vida dele, o que você está falando para ele é abobrinha, ele não entende nada. Você fala de céu, de Deus, de Cristo, de morte de Cristo na cruz pelos pecados, ressurreição. Você fala para ele da gravidade do pecado, ele fica você está falando com ele, ele fala, puxa, esse cara não vai parar de falar, eu estou louco para ir embora, para jogar bola, estou louco para um churrasco, para uma festa, esse crente não para de falar nessas coisas, não estou entendendo nada. Uma vez eu no tênis clube, eu preguei sobre um sermão, não vou falar o sermão qual que era, preguei um sermão muito tocante, alguns irmãos estavam emocionados, eu fiquei muito emocionado no final do sermão, falava sobre a morte de Cristo de forma profética, como que aconteceu no Velho Testamento com Abraão, depois eu lembro-me que eu estava andando para a porta e tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja, conversando com o outro, falando assim, não entendi nada do sermão de hoje. Para alguns crentes aquilo emocionava, para aqueles dois visitantes, entendeu nada. Vocês estavam mortos, o morto não pode entender, não pode crer, como é que ele vai crer? Se ele não entende, como é que ele vai crer, vai escolher? Veja outros versos, talvez você não está convencido, talvez você é um desses que igual eu, até os 20 anos fui ensinado que cada um de nós tem fé, cada um de nós tem um livre-arbítrio, e a gente que escolhe o diabo ou Deus está aqui, o diabo está aqui, e a gente fica, deixa eu ver para quem que eu vou pôr minha fé, vou para o lado do diabo, vou para o lado de Deus. Deus não é maior que o diabo na sua vida, você é maior que os dois, você que escolhe. Você foi talvez ensinado assim, eu fui ensinado assim por muitos anos. Vamos ver versículos que provam, derrubam por terra essa noção errada de que o homem tem esse tal de livre-arbítrio, para escolher se ele quer, se ele não quer. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 25 e 26, para facilitar a sua vida eu coloquei tudo em PowerPoint. João 10, 25 e 26, olha o que diz o texto ali. Os judeus tinham perguntado para Jesus se ele era o Cristo. Os judeus falaram para Jesus, fala para nós, para de esconder, fala para nós, você é o Cristo, você é o Messias. Já aí Jesus respondeu, olha o verso, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Eu não só já lhes disse, mas eu operei milagres diante de vocês que comprovam o que eu tenho dito, que eu sou o Cristo. Mas vocês
não acreditam, vocês não creem, vírgula, porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Amado, liga o seu computador, liga a sua mente, entenda o que eu vou colocar para você agora, talvez você não viu ainda, é óbvio, mas talvez você não está enxergando. Jesus não disse, olha esse verso, fica aqui, ali o verso, mais uma vez, volta o verso ali por favor, obrigado. Veja, Jesus não falou ali, vocês não são minhas ovelhas porque não creem. Jesus não falou, vocês não são minhas ovelhas porque não creem. O que Jesus falou? Ele falou, vocês não creem porque não são minhas ovelhas, é o contrário. E a mesma lógica ele usa no versículo 16, versículo anterior a esse, onde Jesus considera como suas ovelhas, gente que nem creu ainda, mas que vai crer, porque foi escolhido pelo Pai. Em João 10,16, ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas, não creem ainda, mas elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Vamos pegar outro texto, talvez esse não te convenceu, um outro texto, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, Pedro e João vão entrando no templo de Jerusalém, e tem um aleijado de nascença, todo mundo conhece aquele homem, porque a vida toda aquele homem, o ponto dele era a porta do templo, aquele homem fala para Pedro e João, esmola, esmola, eles falam, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, diz Pedro para ele, levanta-te e anda em nome de Jesus. O povo fica maravilhado, surpreso, e o povo vê que aquele aleijado fica perto de Pedro e João, e eles começam a querer adorar Pedro e João, esses são os pregadores que têm poder. Pedro e João, ao contrário dos pregadores de hoje, Pedro e João falam, por que vocês estão maravilhados? Vocês acham que essa piedade, esse poder, esse milagre veio de nós? Nós não somos ninguém, esse poder veio de Deus. O Deus que glorificou Jesus Cristo entre vocês, e vocês o traíram, e vocês o mataram, vocês mataram o autor da vida, é em nome de Cristo Jesus que vocês crucificaram, é que esse homem foi curado, Jesus, o nome dele tem poder, é isso que o texto fala. Então, olha o versículo lá, pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. Daí fala assim, o que interessa para nós agora é isso, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A fé que vem por meio de Cristo, que lhe deu essa saúde perfeita. Veja que o Pedro não falou, a fé que veio dele mesmo, em Cristo Jesus, é que salvou, ou que conquistou essa cura de Cristo. Não, falou, a fé que vem por meio dele. Mas você talvez não está convencido ainda, vamos para um outro verso, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Paulo vai para um lugar, na beira de um rio, tem umas mulheres no sábado, cultuando a Deus, uma célula reunida na beira do rio, e Paulo chega junto, e ele prega, ele tem oportunidade ali, ele entra na conversa, e elas passam a palavra, ele como um bom rabi, ele fala de Cristo, do Evangelho, ele fala do Evangelho de Cristo, de Deus para aquelas mulheres, e uma tal de Lídia, ela é salva, ela crê em Jesus Cristo, e é batizada, e é salva. Olha o que o versículo 15 fala, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. E o próximo versículo fala que ela creu e foi batizada. Não foi ela que abriu seu próprio coração. O morto não tem condição de abrir seu próprio coração e falar, Deus, entra agora, eu quero. O morto não tem condição de fazer isso. É Deus que tem que abrir, é Deus que tem que realizar a obra. E tem pastores que não creem como eu creio, e eles querem levar a gente a aceitar Jesus, e eles usam um texto de Apocalipse, onde Jesus está falando à igreja apóstata dele, aquela igreja carnal que se desviou da sã doutrina, e lá Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei,
e eu cearei com ele e ele comigo. E tem pregadores que no evangelismo usam esse texto para falar, está vendo? Jesus, ele está na porta do seu coração batendo, ele quer entrar, mas você que, depende de você, abrir ou não. Só que aquele texto está falando da igreja, uma igreja apóstata, que colocou Jesus para fora. Não está falando de pecadores precisando da salvação. O pecador precisa da salvação, ele está morto, ele não tem condição de abrir coração, coisa nenhuma, ele está morto, ele precisa receber um novo coração. Por isso que a gente canta, recebi um coração do Pai, coração regenerado, né? Aquela coisa toda. Quem foi que abriu o coração de Lídia? Foi Paulo? Foi um método de evangelismo novo, inovado? Quem foi que abriu o coração de Lídia? Foi a própria Lídia? Não, foi o Senhor. Foi o Senhor. Outro texto, Atos 18, 27. Atos 18, 27. Apolo queria ir para Acaia, ajudar uma igreja lá. O pessoal manda uma carta de recomendação, Apolo vai para Acaia. Apolo era um pregador muito eloquente, muito cheio do Espírito Santo. E em Atos 18, 27, veja o que o verso diz. Veja o que o verso diz, que quando Apolo chega, fala assim, ao chegar, ele auxiliou muitos. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Como é que a pessoa crê? É pela graça, é favor não merecido. É uma ação de Deus. É uma ação de Deus. O texto não fala que Apolo chega em Acaia e ao chegar ele auxiliou muito aquela igreja e auxiliou os que pela fé alcançaram a graça. Não fala assim, os que pela fé alcançaram a graça. Fala, os que pela graça alcançaram a fé, de poder crer, a capacidade de poder levar Deus a sério, com a sua mente, com o seu coração e com a sua volição. Filipenses 1, 29, outro texto. Talvez alguns de vocês não estão convencidos ainda. Não é fácil, porque isso aqui destrona o ego e o coração humano, e o orgulho do homem cai por terra aqui. Por isso que eu resisti muito a essa verdade. Eu gostava de pensar que sou eu que escolhi Deus, sou eu que decidi, sou eu. E essa verdade, ela bateu contra meu orgulho, terrível. Mas olha Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo fala assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crerem em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer pelo nome dEle. Não é sofrer pelo pecado, não é sofrer por causa de cabeçada, não é sofrer porque você é chato, mas sofrer por causa do nome de Cristo. Mas é engraçado que fala aqui que a oportunidade de crer em Cristo não é um bem comum, não é algo que todo mundo tem, inerente a todos, é um privilégio que alguns têm, muitos têm. A fé é algo sobrenatural, mediado pela graça de Deus, pela graça divina. Outro verso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1, 1, está aí, vamos ler. Leamos juntos, leia comigo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A fé que salva, que transforma, é um presente. Você recebe ela. Não é todo mundo que tem, não é todo mundo que recebe. Você recebeu, louve a Deus, porque você é muito privilegiado. Veja que Pedro não escreve essa carta para todo mundo. Ele escreve essa carta para um grupo específico. Essa carta Pedro está escrevendo aos que, como ele, receberam a fé igualmente valiosa. Essa palavra recebeu, ou receberam aí, no grego tem a ideia de alcançaram através de um favor divino. É um presentão, melhor do que uma Ferrari 0 quilômetro, é você receber fé, entendimento, compreensão que toca o coração e toca a volição, sobre Cristo, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2,
Olha o texto. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos de homens perversos e maus. Veja aqui, o homem perverso e mau, que não crê em Deus, que não tem fé em Deus, ele odeia quem prega a palavra de Deus. Você está com bronca de mim? É porque talvez você falta fé, você falta submissão de você à palavra de Deus. Você vai ficar com bronca de mim, qualquer outro pregador que falar o que você não gosta. E aqui tinha gente que não gostava do que Paulo falava e ameaçava a vida dele. Isso não é só para mim, isso é para você que na sua família fala de Deus e vive o evangelho. Vai ter gente que fica com bronca de você. Jesus falou, se o mundo vos odeia, sabe que eles odiaram primeiro a mim. Todo mundo que quiser viver uma vida piedosa, levar Deus a sério, vai ter gente que vai ter raiva de você. Tiveram raiva de Cristo, mataram ele, vão querer te matar também. Mas Cristo vai te proteger. Amém mesmo. Amém mesmo. Olha aí, gente. Mas o texto termina falando assim: orem para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. A fé não é de todos. Aqui não está falando da fé objetiva, o credo, o corpo de doutrinas cristãs. Aqui está falando da fé subjetiva. É o ato de crer. Essa capacidade de crer não é de todos. O ato de crer não é de todos. As pessoas não nascem com essa capacidade. A fé é um presente de Deus. Ele te deu. Tomara que se você não tem, Ele vai te dar hoje à noite. Por isso que Romanos 10 fala, a fé vem pelo ouvir. A fé vem, a gente não nasce com ela. 1 Coríntios 1, 26, 31. Você que está começando a ficar meio convencido, porque fala, eu tenho essa fé, então eu sou privilegiado. Então Deus olhou para mim e achou que eu sou melhor que os outros. Então Ele me escolheu, não escolheu os outros. Eu sou o crente eleito, eu sou o bonzão. Esse texto é para você. Presta atenção no que esse texto fala. Presta atenção nesse texto que ele diz. 1 Coríntios 1, 26, está lá, olha lá. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus por nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo aqui estava escrevendo para os crentes da igreja em Corinto, gente comum, gente do povo, que estava fazendo parte daquela igreja. E ele fala, irmãos, o primeiro versículo fala, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados, olha para a membresia de vocês, poucos são sábios segundo os padrões do mundo, poucos poderosos, poucos de nobre nascimento. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: por que havia na igreja de Corinto poucos sábios, poucos de nobre nascimento, poucos poderosos? Por quê? Porque eles tinham fé e não escolheram crer em Deus, é por isso? O texto fala não, o texto fala é porque Deus não os chamou. Deus deu para eles a capacidade de crer. A mesma coisa, nesse texto fala que na igreja de Corinto tinha muitos membros que aos olhos do mundo eram vistos como loucos, fracos, insignificantes. Por que esses fracos, loucos, insignificantes faziam parte da igreja de Corinto? Porque eles tinham fé e eles decidiram por si mesmos crer em Deus. Não, porque Deus os escolheu. Deus decidiu escolher o fraco e não o forte. Escolher aquele que é insignificante aos olhos do mundo, do que aquele que é famoso e poderoso aos olhos do mundo. Você não pode falar, eu tenho fé porque eu tomei a iniciativa espiritual e Jesus completou a obra na minha vida. Não, versículo 30 fala o quê? É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Não foi iniciativa do Silas Campos, sua salvação.
Eu não sei se foi Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador usado por Deus, ou foi um outro também, que falou assim, alguém falou para ele, dá seu testemunho de salvação, conta para nós o que você fez para ser salvo. E a pessoa falou, falar o que eu fiz para ser salvo? Deixa eu falar o que eu fiz na minha processo de conversão. Eu fazia umas coisas assim, eu odiava Deus, a soberania dele, eu corria para o pecado e eu amava a mim mesmo, é isso que eu fazia. E eu queria achar um jeito de agradar a Deus do meu jeito e conseguir minha salvação. Isso é o que eu fazia. E Deus teve misericórdia de mim. Ele foi lá e me quebrantou, me quebrou. E Ele me trouxe humildemente para a presença dEle. No céu, veja que esse verso fala, é por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa dEle, para que ninguém se glorie. Mesma coisa que falou lá em Efésios, a salvação é pela graça, totalmente pela graça. Até a fé que você tem para crer em Deus é pela graça, para que ninguém se glorie. No céu não vai ter ninguém falando, eu estou aqui graças a mim, eu tenho parte na minha salvação. Jesus fez 99,9%, mas eu fiz um pouquinho, eu criei, eu peguei minha fé e eu a usei. Eu estou aqui porque eu decidi, eu estou aqui porque eu me arrependi, eu estou aqui porque eu chorei, eu estou aqui porque eu levantei a mão na frente de todo mundo, eu estou aqui porque eu fiz a classe de batismo, eu estou aqui porque eu fui perseverante até o fim. Tem gente que acha que vai chegar lá no céu e vai, se vangloriar. Não vai. Todo mundo que chegar no céu, se você não enxerga isso claramente agora, você vai enxergar quando você for glorificado, e você vai chegar dando toda a honra, toda a glória ao Cordeiro, Mas dentro da nossa igreja tem gente que parece que gosta de cantar, sabe aquela música? Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Mas tem gente que parece que gosta de cantar essa música assim, quão grande eu sou, cantarei quão grande eu sou, e todos hão de ver quão grande eu sou, né? Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus gosta e Ele quer pessoas humildes. Ninguém vai se vangloriar na presença dEle. Ninguém vai se vangloriar. Todos os remidos no céu vão dar a Deus toda a honra, toda a glória. Lá não vai ter lugar para Silas Malafaia, não vai ter lugar para Silas Campos, não vai ter lugar para padre, não vai ter lugar para papa, não vai ter lugar para cantor disso, cantor daquilo. Todo esse pessoal que acha que é importante hoje não é nada lá. Eu já preguei para vocês aqui sobre Apocalipse capítulo 5, a maior reunião que teve lá no céu. Quando Deus pegou o rolo que revelava tudo que vai acontecer com a igreja dele na história, um rolo profético, não tinha um dos remidos capazes, que tinha a dignidade e a honra de chegar lá e pegar e abrir aquele rolo e ler. Ficou um silêncio, o culto ficou estático, ficou um silêncio que deixava todo mundo nervoso. Imagina o culto interrompido, lá no céu, um culto muito importante, é interrompido, aquele silêncio. O João que estava vendo, ele começou a chorar, ele se sentiu tão mal, ele ficou incomodado, ele começou a chorar, daí o anjo falou, calma, porque tem um que é digno de toda a honra, toda a glória, o Cordeiro de Deus. Ele se levantou e ele foi, e ele pegou o livro, e ele tinha dignidade, ele tinha honra, ele tinha importância suficiente, moral para pegar aquele livro e abrir e ler, porque ele foi quem morreu por nós, verteu o seu sangue precioso e comprou para Deus. Ele comprou, ele não morreu assim para estender uma oferta para todo mundo, ele comprou para Deus, gente de todas as tribos, povos, raças e nações. Quando Jesus morreu na cruz, ele sabia que estava morrendo por você. Ele não foi um fim de feira que Jesus falou, okay, deixa eu morrer para todo mundo aqui, quem quiser vai pegar, tomara que muitos aceitem. Não, Jesus ele morreu, ele morreu por cada um daqueles que o Pai lhe deu. É isso que o livro de João fala, leia João capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Jesus falou, dou minha vida pelas minhas ovelhas. Em João 17, Jesus fala, eu não oro por todo mundo. Tem gente que não quer nada comigo e vai para o inferno querendo nada comigo. Eu não oro por todo mundo, eu oro por aqueles que o Pai me deu. Se você crê, meu irmão, você é um privilegiado. Fé é um presente de Deus. Fé é um presente de Deus. Atos 13, 48.
Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Muitos ouviram a pregação do Evangelho, diz o versículo. Mas quem foi que creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Antes de você poder crer, você precisa ser objeto do ato soberano, decreto de Deus para a salvação. E por favor, mantenha o equilíbrio, pastores, mantenha o equilíbrio, membros da igreja, evangelistas. Nós não sabemos quem são os chamados para a salvação, nós não sabemos quem são os eleitos. Deus não coloca uma placa e ele não tatua na testa da pessoa, esse é eleito, prega para ele vai aceitar. Não, Deus não revelou para nós quem são os eleitos, quem não são. O que nós sabemos é que Deus quer que eu pregue o evangelho para todo mundo, inclusive para os argentinos. Deus falou, eu tenho um povo. Até quando Paulo queria desistir do ministério numa determinada cidade lá, que ele estava com medo, Deus falou, não tenha medo, fica aí, porque eu tenho muitos nessa cidade. Não tenho todos, eu tenho muitos nessa cidade. E eu vou usar você como instrumento para alcançá-los. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas nós sabemos que temos que pregar o evangelho todos os dias, para todo mundo. Você tem feito isso? Pregamos o evangelho com amor, com entusiasmo, com eloquência, com lágrimas, com urgência. Acho que você nunca viu eu pregando o evangelho aqui nessa igreja, numa boa, tal. Vamos bater um papo hoje sobre a Bíblia, tal. Tem um assunto aqui legal. Pá. Não, o evangelho é mensagem de salvação, é coisa séria. Temos que falar de forma séria, como um médico comunica o seu paciente sobre o câncer que ele tem, que está para matá-lo. Ele fala com sobriedade, sem piadinhas. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós sabemos que temos que pregar para todo mundo. E nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor, nós deixamos o resultado com o Espírito Santo. Agora, a fé que agrada a Deus é um presente de Deus. Pela fé vocês são salvos. A fé vem, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Segunda verdade, hoje à noite. Vamos lá, segunda questão hoje à noite. Hoje você está dando uma aula de teologia aqui, coisa que só se ensina em seminário. Nossa igreja é conhecida como uma igreja que prega a Bíblia. Eu fiquei feliz essa semana porque um jovem, ele estava faltoso, fazia tempo que ele não vinha na nossa igreja. Ele falou com o Renato, ele falou, pastor Renato, eu estava pensando em sair da igreja, fui em várias igrejas, mas eu vou voltar para a Batista porque ela prega a palavra. E eu quero continuar sendo assim, enquanto eu for vivo, enquanto Deus me permitir o privilégio de estar aqui, eu quero pregar a palavra para vocês, pregar o que agrada e o que não agrada. Porque a gente precisa dos dois, a gente precisa de coisas que agradam, a gente precisa especialmente de mensagens como essa que não agradam, tá bom? Mexer realmente todo o conselho de Deus. Vamos lá, como é que Deus infunde essa fé em nossos corações? Como é que Deus infunde essa fé em nossos corações? Se a fé é dom de Deus, se um dia Deus me deu fé, como é que Ele fez isso? Como é que Ele faz isso? É através do ministério do Espírito Santo, é através da pregação da palavra. O Espírito Santo é que gera essa fé, diz a palavra de Deus, e ele sempre usa a palavra, a pregação. Não precisa ser pregação de púlpito, não, pode ser pregação numa conversa 1 a 1. Você pregando o evangelho para alguém, numa conversa, numa viagem de ônibus, de carro, você começa a falar do evangelho para a pessoa, o Espírito Santo usa aquilo para gerar a fé, infundir na pessoa a fé salvífica, para a pessoa entender, sentir e decidir aceitar a Jesus Cristo. Como é que Deus infunde essa fé em nossos corações? Através do ministério do Espírito Santo. Jesus falou para Nicodemos falou, como é que eu faço para ser salvo? Jesus respondeu para ele em João 3,5, digo-lhe a verdade, ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer, para ser salvo, você precisa nascer outra vez. Daí o Nicodemos ficou perdido. Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Mas Jesus falou, olha, você precisa nascer outra vez, é um milagre, a salvação é um milagre, a fé salvífica é um milagre de Deus. No Antigo Testamento, gente, o texto paralelo com esse João 3 aqui, no Antigo Testamento, é Ezequiel 36, 26, 27.
aonde Deus fala: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, e o meu Espírito vai tirar de vocês o coração de pedra. É Ele que vai fazer, vocês estão mortos, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar em vocês um coração de carne, que tem capacidades espirituais, de crer, de aceitar, de desejar fazer a vontade de Deus, e de poder de fazer a vontade de Deus. O novo nascimento é essa transplante do coração espiritual da gente. O Espírito Santo é que opera o milagre da salvação. A gente não entende como que é, mas ele sempre usa a pregação da palavra de Deus. Por isso que Romanos 10:17 fala: consequentemente, a fé que o Espírito Santo nos dá vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que Paulo falou: não me envergonho do Evangelho. Eu não fico preocupado em fazer show, não fico preocupado em trazer artista na igreja para converter as pessoas. Não, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto paralelo disso é Ezequiel 37:4, quando o profeta vê um monte de ossos secos num vale. Parece que teve uma guerra lá, e faz tempo que todo mundo morreu, toda a carne, os tendões, a carne desses soldados mortos, todas já desapareceram, foram comidas pelos corvos, os ossos estão secos. E Ezequiel está lá diante daqueles ossos secos, e Deus fala para ele: profetiza, começa a pregar. E conforme ele começa a pregar, o Espírito Santo vai soprando, e aqueles ossos começam a se unir um no outro, e formaram um esqueleto completo. E ele vai pregando, e conforme ele prega, miraculosamente, o Espírito Santo vai soprando, e aqueles ossos começam a ganhar tendões, e começam a ganhar músculos, e carne, e pele, e daqui a pouco eles se erguem como um grande. Isso é uma visão, no Velho Testamento, ensinando uma realidade para o Novo Testamento. Eu estou aqui hoje pregando o Evangelho. É só Jesus que salva. Sem Jesus você está no inferno já. Aceita Jesus, creia nele. Eu vou pregando isso e pregando, e o Espírito Santo vai às vezes inserindo fé e trazendo à vida alguém que estava morto, que por 30, 40 anos viveu para si mesmo, viveu do seu jeito, e nesse culto ele vai ser salvo, ele vai ter a sua vida transformada. Quantos aqui de nós já foram transformados desse jeito? A pregação, o poder do Evangelho para a salvação. O Espírito Santo usa a mensagem de Cristo, o poder do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Isso aí é um mistério. Eu fiz uma pergunta: como é que o Espírito Santo insere fé nos nossos corações? É um mistério. Porque lá em João 3, o Nicodemos, ele chega para Jesus e fala: Jesus, como que pode ser esse negócio que você está falando, que para ir para o céu a pessoa precisa nascer de novo? Eu não estou entendendo, isso para mim é um mistério. E Jesus falou: Nico, é mistério mesmo, você não vai entender nada. Daí Jesus dá para ele a resposta assim, João 3:8, olha a resposta que Jesus dá para ele: Nico, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não dá para explicar como é que a pessoa se converte, mas a pessoa se converte. Um dia o Talmai era assim, assado. No outro dia, por uma experiência com Deus, a pregação do Evangelho, uma música, o Talmai é cozido e refogado. Totalmente outro homem. É assim. A gente não entende. Mas de repente o camarada muda, ele é transformado. Colosso está aqui? Cadê o Colosso? Oi, Colosso, tudo bem? Me veio à mente o Colosso. Quando eu cheguei aqui, até cheguei um dia a visitar o Colosso na oficina dele, ele era da gandaia. Ele saía para beber, churrasco e bebida e tal, não sei mais o que ele fazia lá, mas não vamos parar no churrasco, na bebida, né? As conversas, não vinha na igreja e tal. Mas um dia o Espírito Santo visitou o Colosso. E o Colosso começou a receber as ligações, convite para ir nessa balada e naquela, e falou: olha, eu não estou mais nessa, você nem precisa ligar mais para mim, agora eu sou crente, eu estou andando num outro caminho, estou andando com Cristo. Muito bom, é isso que Deus fala, é um mistério. A salvação é um mistério. Eu não sei como acontece, eu não sei como aconteceu comigo, mas é um mistério. E eu nem sei por que aconteceu comigo, porque tem gente que eu conheço que é muito mais merecedor, muito mais gente boa do que eu, e Deus nos salvou, e salvou a mim, um egoísta, um orgulhoso. Mas daí 1 Coríntios lá explica: Deus escolhe o fraco, o ruim, Ele não pega esses que a sociedade considera bons. O poeta acertou, é um mistério, a salvação é um mistério. O poeta acertou em cheio. O pessoal agora de 60 anos para cima vai gostar dessa parte da mensagem.
Quem tem 60 anos para cima diz aleluia. 50 anos para cima diz aleluia. 40 anos para cima diz aleluia. Todo mundo de 40 anos para cima, vamos lá, aleluia. Ok, vocês vão gostar dessa ilustração. O poeta acertou, a salvação é um mistério. Não adianta, você não tenta compreender que você não vai conseguir explicar. É um novo nascimento, é uma coisa sobrenatural. O poeta falou assim, coloca para nós a letra aí. Olha o que o poeta falou. Não sei. Não vou dar uma de sabido aqui. Eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei por que razão o Salvador para si me resgatou. Ignoro, próximo quadro, ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Eu não sei como é que ele faz isso. Ele é como o vento, é uma coisa sobrenatural. Eu fui em tantos cultos, tinha pregadores maravilhosos. Um dia que teve um pregadorzinho lá fraco, uma mensagem pequena, mas ali Deus me salvou. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, verbo seu, consolador real. Eu não sei por que Deus me escolheu, eu não sei como que o Espírito me transformou, me renovou, mas eu sei. Vamos cantar junto essa parte aí, vamos lá? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei por que Deus me escolheu, não sei como é que Ele fez para me salvar. A sociedade olhava para mim e falava, pau que nasce torto, vai morrer torto, mas Deus deu um jeito em mim, Ele fez um milagre que eu não entendo, eu não mereço e Ele fez, mas eu recebo com gratidão, com humildade. Ok, vamos encerrar essa mensagem falando o seguinte, quais as implicações dessa verdade? Pastor, você está insistindo num ponto aí, qual a importância disso? Porque eu mesmo sou o primeiro a admitir que vai ter muita gente que vai chegar no céu achando que está lá porque ele creu. Jesus salvou e ele creu. Não tem problema, tem muita gente que vai para o céu. O importante é que crê. Se você tem uma noção errada da origem da fé, isso não vai levar você a perder a salvação. Eu concordo com isso. Mas aqui, isso tem implicações práticas aqui hoje. Por isso que eu estou pregando essa mensagem. Por quê? Por que eu estou insistindo nesse ponto? Quais as implicações práticas dessa verdade para mim aqui em Tupã hoje, seguindo a Cristo? Primeira coisa, essa verdade revela o poder destrutivo do pecado. Essa verdade revela o poder destrutivo do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles nos mataram espiritualmente. Eles se mataram e nos mataram, nos separaram de Deus, de uma forma profunda, ao ponto de eu nascer, fisicamente falando, mas espiritualmente eu ser morto. Olha o que o pecado fala. O que a Bíblia fala sobre o pecado, o efeito do pecado. O pecado cega o entendimento, o pecado corrompe o coração, o pecado escraviza a vontade da pessoa. A pessoa até entende, Jesus salvação, carnaval é perdição, mas ele está escravizado, ele quer o carnaval, ele quer a mulherada, ele quer a bebida, ele quer a música, ele quer aqueles amigos que falam besteira, isso atrai ele não tem opção, ele não consegue trocar Cristo pelo carnaval, ele é escravizado ao pecado. O pecado escraviza a vontade do ser humano, o pecado nos transforma em inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Jesus em Mateus 12:33 fala que o pecado nos transforma em árvores más. Sabe o que é uma árvore má? É uma árvore que dá um fruto que não é bom, é um fruto que é venenoso. E Jesus em Mateus 12:33 fala que o pecado nos transforma em árvores más. E Jesus fala assim, como é que pode uma árvore má dar fruto bom? Como é que pode uma árvore má ter fé e querer a salvação, e querer crer em Deus, seguir a Deus? Não pode. O que Jesus ensina em Mateus 12:33 é que as escolhas e ações de um homem sempre serão de acordo com a sua natureza moral. E a árvore má, o pecado, ele detona com a gente na nossa natureza para ser pecaminosa. Árvores más não conseguem tirar fé salvífica para seguir a Deus de todo o coração. Então a fé não vem de nós, é dom de Deus, meus irmãos. Segunda coisa, essa doutrina, esse ensinamento revela o poder destrutivo do pecado. Quem sabe tem alguém aqui hoje meio que brincando com o pecado. É bem possível que nesse grupo aqui tem gente hoje aqui que está já planejando o pecado ainda hoje à noite.
É uma coisa que você sabe que Deus não aprova, não, Deus abomina, Ele não abençoa, e você está pensando em fazer isso hoje à noite, ou amanhã, ou nessa semana. Já é um pecado, talvez você vem fazendo já, vez após vez, o Espírito Santo tem te incomodado e você está só saindo fora. Olha, o pecado é destrutivo, sai fora. Não se iluda que você está curtindo e sendo beneficiado com o pecado, é o pecado que está te curtindo. Ele vai te prejudicar altamente. Pecado é altamente destrutivo, sai fora do pecado. Ele traz prazer, ele faz bem para a carne, ele agrada a nossa carne, mas ele traz consequências. Você é livre para pecar se você quiser, mas você não é livre para escolher as consequências do seu pecado. Se você quiser ser um cara chato, você pode ser o cara chato, mas você não é livre para escolher as consequências de ser um chato. Segunda implicação prática dessa verdade, ele humilha o homem. Essa verdade humilha o homem e exalta a soberania de Deus. Essa verdade quebra todo vestígio de soberba espiritual. Eu escolhi, eu estou aqui na igreja. Gente, tem uma história que diz assim, que ilustra bem esse ponto aí. Tem um camarada que estava num bar, se gabando. Ele estava se gabando, com falsa humildade. O camarada que se gaba e é esperto, ele usa falsa humildade. E esse cara estava se gabando como que ele foi salvo de um acidente horrível, muito trágico. Seu carro virou uma lata velha, e ele foi tirado lá de dentro, ele foi salvo da morte. E ele estava se gabando como que ele havia sido salvo desse trágico acidente, e ele falou assim: eu me salvei, porque eu tive a humildade de pedir a ajuda dos paramédicos. Eu me salvei, porque eu tive a humildade, isso aí é a falsa humildade que eu falei, né? Eu me salvei porque eu tive a humildade de pedir socorro para os paramédicos. Daí um amigo interrompeu ele, falou: desculpa, eu vou te corrigir, você não está falando a verdade. Você pediu ajuda para os paramédicos, lembra disso, você pediu ajuda para os paramédicos, depois que eles o tiraram desacordado das ferragens, depois que eles estancaram sua hemorragia ali no asfalto, depois que eles lidaram com a sua parada cardíaca várias vezes, depois que eles conseguiram te reanimar várias vezes, daí que você, fortalecido, você começou a pedir a ajuda deles, para eles não te abandonar ali, para te levar para o hospital, e ali você clamou pelo socorro deles, mas foi depois que eles te tiraram da ferragem e te salvaram a vida. É assim a situação sua, pecador. Você foi salvo? Sim, um dia você levantou a mão, falou: eu aceito Jesus Cristo. Você chorou, você veio à frente, você pediu por batismo. Sim, eu também fiz isso, mas eu fiz isso porque Deus, em primeiro lugar, operou o milagre da salvação na minha vida. É isso que eu estou querendo dizer para você. Terceira coisa, essa verdade nos liberta da tirania dos métodos e estratégias de evangelismo humano, antropocêntricos. Esta verdade nos liberta da tirania dos métodos de evangelismo antropocêntricos. O que eu quero dizer é o seguinte: quem acredita que todo mundo já tem condição de crer em Cristo ou não, que a questão é só uma questão de persuasão do querer da pessoa, da volição da pessoa, essa pessoa automaticamente vai desenvolver métodos de evangelismo que apelam para a emoção e para a volição do pecador. E a pessoa começa então, para alcançar o pecador, ele começa a montar show, ele começa a contar piadas do púlpito, ou historinhas muito emotivas e tristes para tocar o coração da pessoa. Ele começa a trazer para a igreja dramas e jogo emocional do púlpito, ou na conversa com o pecador. Ele começa a usar clipes que emocionam. Eu sinceramente eu não gostei quando um missionário veio aqui, no prédio, não é esse último que veio, não, é um outro. Ele veio, ele falou sobre missões mundiais, tal, estrangeiras, tal. Foi muito bom ter 4, 5 missionários com ele. E no final ele coloca, na fala dele lá, ele coloca um vídeo que não tem nada a ver, com o que ele está falando sobre missões. Um vídeo de um pai carregando um filho tetraplégico, numa bicicleta, e fazendo um triatlon com o filho. Aquilo mexe com a emoção da gente. É o pai, filho, o menino é deficiente, mas a perseverança. Não tinha nada a ver com a mensagem do camarada, mas ele fez aquilo, e a hora que ele falou: vamos dar oferta então para missões agora. Eu mesmo tirei do meu bolso minha carteira, peguei a nota maior, estava emocionado, fui lá e coloquei uma ofertona lá. Por quê? Esse camarada ele usou
de marketing, ele usou de truque para mexer com a emoção da igreja, para levar a igreja a fazer talvez algo que ele achou que não faria, com o desafio da palavra de Deus para missões. Esse tipo de coisa. Estou citando um exemplo da nossa casa aqui. Você conhece o truque dos 10 diáconos? O pastor prepara uma mensagem evangelística, e daí ele prepara o truque dos 10 diáconos. Ele fala: quando eu fizer o apelo, os 10 diáconos vão estar espalhados. Quando eu falar, se alguém quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Os 10 diáconos, vocês já sabem, vocês se levantam e vão andando devagarzinho para frente. O visitante não sabe. O visitante começa a achar que tem um monte de gente aceitando a Jesus, e ele fala: opa, então eu vou aceitar também. E ele perde a vergonha, e ele vai para frente também. Então o truque dos 10 diáconos, eles vêm para orar com a pessoa, não é para aceitar Jesus, eles já são crentes, mas vamos usar isso aí, funciona, motiva as pessoas a aceitar Jesus, e a igreja cresce. Vamos dar uma força para o Espírito Santo, vamos trabalhar a emoção, a volição das pessoas. É isso que eu estou falando. Quando você crê que o Espírito Santo, através do poder da pregação, dessa mensagem maravilhosa, do Cristo crucificado, é suficiente para salvar o pecador, e quando Ele salva, você não precisa nem fazer apelo, o camarada na porta fala: eu quero, pastor, como é que eu faço para falar com o Senhor? Eu quero, onde está a classe de batismo? Eu quero me tornar membro dessa igreja. Você não precisa ficar implorando, não precisa ficar manipulando, forçando a barra. Paulo foi pressionado a pôr a mensagem de Cristo em segundo plano, e a fazer um pouco de milagre, a ficar filosofando. Tanto é que fala em 1 Coríntios 1:22, fala assim, ele mesmo fala: porque os judeus pedem sinal, querem milagres, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, com certeza, ele deve ter um dia pensar: puxa vida, os gregos, eles querem filosofia, ou sabedoria. Filosofia, você sabe o que é a definição de filósofo? Filósofo, dizem que é assim: filósofo é um homem cego num quarto escuro, procurando um gato preto selvagem, que não está lá. E ele encontra. Os gregos querem filosofia, os judeus querem sinal, querem ver milagre. Paulo falou: não, eu não vou nem agradar um nem agradar, eu vou pregar Jesus Cristo crucificado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não preciso ficar manipulando, eu não preciso ficar com marketing humano, eu não preciso estudar a plateia, eu prego Cristo. Outra coisa, essa doutrina, essa verdade nos liberta liberta o evangelismo, o evangelista. Todos nós somos evangelistas. Essa verdade liberta a nós, evangelistas, do orgulho ou do desânimo. O que eu quero dizer é o seguinte: você fala para a sua família no ano novo, você fala para todo mundo sobre Jesus. Você tem um momento lá na sua casa, naquele churrasco, você fala: gente, vamos parar antes do churrasco aqui, eu quero ter uma palavra. Você anuncia o evangelho para todo mundo. Você prepara, você prega, você fala da melhor forma possível. Se muitos se convertem, você não sai de lá orgulhoso, você sabe que é Deus que converteu, foi Deus que chamou, foi Deus que deu a fé, foi Deus que deu a graça. Você não fica orgulhoso, você vem humilde, falando: pastor, graças a Deus, meus familiares, pela graça de Deus, vieram a Cristo. Se nenhum se converte, ou poucos se convertem, você não fica desanimado, porque você lançou a semente, agora deixa Deus, na hora dele, fazer o que Ele quiser com aquela semente. Você fez sua parte, você vai continuar orando, vai continuar falando. Essa verdade liberta o evangelista do orgulho e do desânimo. E essa verdade, em último lugar, liberta o pecador salvo, como eu e você, do orgulho e da insegurança. Essa verdade me libertou do orgulho e da insegurança. Porque já que a fé salvífica é dom de Deus, até para aceitar a salvação, eu preciso receber de Deus a fé. Já que é assim, então, eu não posso me gabar dizendo: eu criei em Jesus Cristo, eu depositei minha fé em Jesus, eu encontrei Jesus, eu aceitei, eu decidi dar uma chance para o Jesus que estava lá de fora do meu coração, batendo na portinha com frio, querendo entrar. Eu deixei, vai quebrar seu galho. Entra, Jesus, eu vou te hospedar na minha casa. Eu não posso dizer isso. Outra coisa, eu também não posso
E eu não preciso ter medo de perder minha salvação. Porque se é Deus que faz a obra, eu não preciso ter medo de perdê-la. Quero dizer, eu ser humano, eu sou fraco, eu sou falho. Eu tomo resoluções, todos os anos, eu vou emagrecer, vou engordecer, E eu não sigo as minhas resoluções. As resoluções que a gente toma na carne, eu vou economizar dinheiro, esse ano eu vou fazer uma poupança, cadê a poupança? Né? Se depende de o Silas decidir, resolver se vai aceitar Jesus ou não, ele aceitou, ele é salvo, eu tenho medo, se depende de mim, eu tenho medo de desistir, eu tenho medo de enfraquecer, perder essa fé pelo caminho. Se essa fé está em mim, é minha, eu tenho medo disso daí. Eu estou correndo risco de perder minha salvação, mas como é obra de Deus, como essa fé é um presente de Deus, é um presente sobrenatural que Deus inseriu no meu coração, Ele que fez esse transplante cardíaco, Ele operou uma mudança, eu sou uma nova criatura por causa da obra dEle na minha vida. Como essa fé é presente do pacote, é incluso no pacote da salvação, é Deus que começou a boa obra, e é Ele que vai terminar, eu durmo tranquilo, eu durmo em paz. Para encerrar, deixa eu falar para você, a fé salvífica é um presente de Deus. Em 1984, eu estava numa dureza incrível, terminando minha faculdade nos Estados Unidos, a Vanger trabalhando de babá, de faxineira, eu cortando grama, pintando casa, trabalhando numa tradução de uma Bíblia lá, tal. Digitei a Bíblia toda, irmãos, num computadorzinho XT500, naquele tempo. Guardava em disquetes, né? Punha o disquete lá, flip-flop. Bom, muito tempo. Bom, uma dureza, meu pai aparece nos Estados Unidos, veio fazer uma visita, ele vendeu o carro, veio lá para me visitar. Que legal, o pai veio, que bênção, que alegria. Mas é mais duas, ele e minha mãe, mais 2 bocas para comer. Banho, meu pai não demora muito no banho, mas eu fiquei preocupado. Tudo bem, meu pai ajudou, a gente ia fazer compras, meu pai ajudava com dinheiro para fazer as compras. Daí, um dia, após o culto, ele que não falava inglês, coisa nenhuma, ele está lá conversando com um amigo meu, o dono do computador que estava lá em casa, o seu Dave Lunsford. O Dave conversa com ele, o Dave sabe um pouco de espanhol, e daí o Dave chama eu lá, Silas, você precisa levar seu pai na Disneylândia, está tão pertinho aqui, 4 horas de viagem, está na Disneylândia, precisa levar seu pai lá. E eu falei, eu preciso, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, eu sei que é caro, naquela época custava $90 por pessoa para entrar na Disneylândia. Levar meu pai, se eu levar meu pai, minha mãe, e eu e a Vanger, já são quase $400. Eu não tinha esse dinheiro. Isso é o que eu usava para pagar o aluguel e a conta de luz e água e comida. Ele falou, não, eu consigo as entradas grátis. Eu consigo as entradas grátis para vocês. Você tem 2 dias de folga essa semana para ir? Eu olhei pensei minha agenda, eu vou ter uma classe que termina, daí tem 2 dias de folga, eu posso ir. Ele falou, eu consigo as entradas grátis. Falei, que legal. Mas aí eu pensei, falei, seu Lunsford, mas como que eu vou chegar lá? Meu carro não consegue, essa viagem para o meu carro não dá. Silas, eu vou emprestar meu carro para você. Eu empresto meu carro. Mas o senhor tem um carro, qual carro? Ele falou, tenho lá o Cadillac, que é uma relíquia. Aquele, eu estou emprestando para você porque eu confio em você, gosto muito de você. Você vai de Cadillac com seu pai para lá. E eu pensei, Cadillac, que legal. Mas e a gasolina desse bicho? É 4 quilômetros com 1 litro. São 4 horas para ir, 4 para voltar. Eu falei, puxa, que legal. Entrada grátis para a Disneylândia, carro grátis para a Disneylândia. Que bom que o senhor é, mas, seu Dave Lunsford, eu não tenho dinheiro para gasolina. Ele falou, seu bobo, você acha que eu ia emprestar para um estudante como você um carro que gasta 4x4? Você acha que eu ia emprestar um carro desse sem pagar gasolina também? Você vai com o meu cartão de crédito, você vai colocar gasolina com o meu cartão de crédito. Eu te dou a entrada, te dou o carro e te dou até a gasolina para você ir. Eu falei, está fechado, vamos. Não, eu falei, vamos orar um pouco a respeito, eu preciso... Já orei. Presta atenção, da mesma forma eu entendo assim, que Deus,
Ele não te convida para ir para a Disneylândia. Deus te convida para ir para um lugar muito melhor. Ele te convida você para ir para o céu, ir para a salvação, para a vida eterna na presença dEle. E você fala: eu não tenho condições, eu sou falido espiritualmente, eu tenho muitos pecados, eu estou morto espiritualmente. Ele fala: entenda, é de graça, a entrada é de graça, é por minha graça que você vai para o céu. E você fala: mas como é que eu posso chegar até a sua graça? Eu não tenho como. E ele fala: é mediante a fé. E você fala: mas eu não tenho nem a fé para abraçar a tua graça, como é que eu faço? Deus fala: tá bom, até a fé para abraçar a minha graça, eu que te dou. É assim que acontece. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por todos que estão me ouvindo, Senhor, que já foram objetos dessa sua dádiva, fé salvífica. Fé que transforma nossa mente, coração e até mesmo capacita a nossa volição a desejar tua vontade e a escolher pela tua vontade. Obrigado por cada irmã, por cada irmão, Senhor, que foi visitado por ti recentemente ou no passado remoto. Obrigado por todos os salvos aqui presentes. Senhor, nós pedimos que o Senhor simplesmente ajude-nos a apreciar mais, Pai, esse presente maravilhoso, a fé salvífica, essa fé sobrenatural que o Teu Espírito operou em nós pela Tua palavra. Ajuda-nos a sermos gratos, ajuda-nos, Pai, a valorizarmos, a cuidarmos, a protegermos a nossa fé, Senhor, dos ataques do inimigo. Mas nessa hora, Senhor, eu quero pedir, junto com todos os meus irmãos, por alguns dos nossos filhos que aqui estão, por alguns amigos que aqui estão, Senhor, visitantes, que ainda, Senhor, não receberam de Ti essa fé salvífica, essa fé, Senhor, necessária para o pecador poder Te agradar e ter relacionamento contigo. Tua palavra em Lucas, Pai, fala que se alguém não tem o Espírito Santo, para orar, pedir, que o Senhor de bom grado dá àqueles que o pedirem. Então, nós pedimos que o Senhor, por favor, envie Teu Santo Espírito agora a tocar esses corações, inserindo neles, Pai, a fé salvífica. Abre os seus olhos, Pai, seu entendimento, para que eles possam ver Jesus Cristo como a pessoa mais importante que existe no universo, como Ele realmente é. Abre, Senhor, o entendimento dessas pessoas, para elas poderem, Senhor, se enxergar no seu pecado, no seu egoísmo, Senhor, na sua distância de Ti, Senhor. Para elas entenderem, Pai, que esse negócio de viver do nosso jeito está errado, é pecaminoso isso. Precisamos viver do Teu jeito, para a Tua glória, Senhor. Abre o entendimento, salva, Senhor, toca, transforma. Espírito Santo, por favor, com poder, agora mesmo, nesse momento, visita os corações, opera o milagre da salvação, arranca o coração de pedra, coloca o coração de carne, salva, transforma, acrescenta à Tua igreja mais irmãos e irmãs. Meu Deus, é isso que nós clamamos nessa noite a Ti, Te louvando, Te agradecendo, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Tu és o Deus que nos alcançou, pela Tua misericórdia fomos revivificados. Obrigado, Deus, pela grande salvação que o Senhor opera em nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém.